Olá, nós estamos iniciando agora o programa Impressão, aqui pela TV Assembleia, Imagem da Cidadania, novos caminhos para você. No programa de hoje nós temos um convidado muito especial, ele que é paraibano aqui de João Pessoa, escreveu 5 obras. Nós estamos falando de Políbio Alves, que agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dele. Acompanhe. Políbio Alves dos Santos nasceu em 1941 em João Pessoa. Ficcionista e poeta, é formado em ciências administrativas. Ele possui trabalhos em antologias e periódicos nacionais e em outros países, como Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Cuba. Entre os prêmios que recebeu está a medalha Poeta Augusto dos Anjos da Assembleia Legislativa da Paraíba e a Comenda à Cidade de João Pessoa da Câmara Municipal da capital. Foi editor da revista Presença Literária entre 1983 e 1985. Entre as publicações estão Varadouro, O que Resta dos Mortos, Exercício Lúdico, Invenções de Armadilhas e Passagem Branca. Muito bem, nós estamos aqui com Políbio Alves, que é o nosso convidado, está lançando agora o livro Os Objetos Indomáveis. Políbio, é um prazer ter aqui conosco aqui no programa Impressão, para falar um pouco da sua vida, falar um pouco da sua obra, né? Uma história bem interessante. E você está lançando esse livro agora, Os Objetos Indomáveis. O que trata esse livro? Boa tarde. Isso seria mais ou menos um dossiê sobre a condição humana, as coisas que acontecem no cotidiano de qualquer pessoa, pode ser brasileira, pode ser de qualquer outro país, de qualquer outro continente. Em resumo, o livro é isso. É um trabalho de 10 anos, né, que eu passei, e mais 3 para ser publicado. Mas valeu a pena. Eu estou muito contente. Há 7 anos que eu estava sem publicar nada em João Pessoa, e agora estou publicando esse trabalho, que já foi lançado na Academia Paraibana de Letras, no dia 6 deste mês, de novembro. E, finalmente, eu vejo esse resultado de que esse livro já está sendo estudado em escolas da rede municipal. Muito bem, antes de falar um pouco mais do livro, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você nasceu aqui em Cruz das Armas, aqui em João Pessoa. E aí, novo, teve que viajar para fora do estado. Eu nasci em Cruz das Armas, na rua São Luís. Depois, com um mês de nascido, meu pai, que era uma espécie de caixeiro viajante, começamos a percorrer várias cidades do Nordeste, chegamos até a Juazeiro da Bahia, onde papai morreu. Nesse período eu tinha 4 anos de idade. Aí mamãe retorna com 5 filhos e grávida do último, porque era assim, era nascendo um filho, aparecendo outro. Naquela época era assim, e meu pai não perdeu a postura dessa atitude. Nós voltamos para Cruz das Armas, eu com 4 anos, como eu disse. Depois, minha mãe foi trabalhar como enfermeira do Instituto Padre Zé Coitinho. E nós não tínhamos condições do pobre. Eu fui morar com meu avô numa casa de palha em Cruz das Armas. E existia uma escola de fundo de quintal. E um dia eu me aproximei dessa escola, eu já estava com uns 6 anos, e a professora me recebeu muito mal, porque o que eu estava fazendo ali, eu sei ler. E você já sabia ler? E já sabia ler, porque minha mãe alfabetizava. Ela chegava 8 horas da noite de Padre Zé e me alfabetizava, me ensinava história e geografia através do Atlas, o Atlas histórico, que era um Atlas, um livro verde antigo. Padre Zé Coitinho tinha doado para ela e ela ensinava. Então foi assim que começou tudo. E nessa escola eu descobri os livros. E na descoberta desses livros, que eu sabia ler fluentemente, eu vi a possibilidade de mudar a minha vida. Foi através da leitura dos livros, que eu disse, eu vou mudar a minha vida. Eu comecei a sonhar que podia sair daquela condição de indigente para que eu tivesse um emprego melhor e pudesse ajudar a minha família. Até então você não pensava na condição de ser um escritor, mas de mudar de vida. Não sabia nem o que era isso, né? Não sonhava isso. Mas foi com essa escola, com esse volume de informações
E os livros que ela tinha na escola, e que eu fiquei assim, eu não tive brinquedo de criança, os meus brinquedos foram os livros. E foi através desses livros, né, que eu comecei a encontrar palavras estranhas, que ele começou a me perturbar e eu comecei a escrever. Mas havia um prazer na leitura? Sim. E um prazer infinito. Porque escrever é um prazer infinito. Qualquer coisa pode decepcionar, menos o ato de escrever. Às vezes você se decepciona com a religião, com sua família, com seu pai, com sua esposa, com sua namorada. Escrever, no ato de escrever, não há exceção. E foi aí que eu comecei essa produção, essas coisas que eu escrevia, que eu não sabia nem o que estava escrevendo, mas eu queria jogar para fora aquilo que estava tudo dentro da minha mente. Eu chegava na escola antes de começar a aula e colocava essa produção abaixo das carteiras. E eu pensava que nunca, eu queria que alguém lesse aquilo para ver se aquilo saía de mim. Eu estava muito cheio de informação. Eu queria esvaziar isso. E um dia a professora mandou eu ficar de pé e diz aqui, eis um poeta. Eu não sabia o que era poeta. E a partir daí eu comecei... Nunca tinha escrito nada? Nunca. Eu tinha 6 anos de idade. Né? E eu estava lendo tudo, eu não nem prestava, não sabia nem o que era poesia. Eu queria ler. E escrevia também? Lendo e escrevendo. E também escrevendo. Aí foi aí que começou tudo. Foi numa escola de fundo de quintal, aquela que não é registrada, não é reconhecida pelo MEC, e que eu fui. Não fui me alfabetizar, que eu já fui para essa escola alfabetizado. Muito bem. E foi aí que tudo começou. Uma história interessante. Agora, Políbio, qual foi o primeiro livro que você escreveu? Isso já nos anos 60, estava em João Pessoa, foi um livro chamado Estuário Nu, ainda é inédito esse livro, e tem um crítico literário chamado Gemi Cândido, ainda é vivo, e ele estudava comigo lá no liceu. E ele chegou, mostrou esse livro. Sim, ele digitava meus textos, ele trabalhava na Assembleia e nas horas vagas ele digitava meus textos. Na Assembleia Legislativa? Sim, ele trabalhava. Ele foi aposentado pela Assembleia Legislativa. E eu não tinha máquina de escrever, lógico que eu não tinha. Ele também não tinha, mas era da repartição. E nas horas vagas ele começou a digitar meus textos. Ele disse, Políbio, isso não pode ser assim, eu vou mostrar esses textos aos professores do liceu. Eu fiquei apavorado. Então esse livro até hoje é inédito. Eu renego esse livro porque era um livro imaturo. Eu estava começando a escrever, mas ele já visualizava um poeta, coisa que a professora disse quando eu tinha 6 anos de idade. Então esse livro é poesia, chamado Estuário Nu. Ganhei um prêmio pela União Brasileira de Escritores do Rio. Com esse mesmo livro? Com esse mesmo livro, inédito, ainda continua inédito, que eu rasguei. Não tenho mais. Mas tenho o diploma que ganhei esse prêmio da União Brasileira de Escritores. Agora, uma coisa interessante, Políbio, você fala dessa coisa que estava dentro de você, em ebulição, né, de aprender aquele mundo da informação, e aí você escreve o livro, e década de 60, aí vem o golpe militar. Como é a sua atuação nesse momento? Qual é a sua visão nesse momento do golpe militar? Você é um daqueles que sofreram também com o golpe militar, com a repressão militar? Eu fui preso político, sem pertencer a nenhum partido. Mas para você entender... Você não era um revolucionário, então? Não. Eu talvez fosse nacionalista inocente. Eu acreditava que eles pudessem mudar esse país. Eu, como eu disse, eu fui para o Rio de Janeiro, fui trabalhar, comer no calabouço, porque era o único local que se podia estudante pobre se alimentar. Eu saí de João Pessoa somente com o 2º ano clássico, faltava terminar o 3º ano. Passei um ano indo no Ministério da Educação, todo dia eu ia de segunda a sexta, eu era considerado louco, porque eu andava com um bocado de livro. Cadê minha vaga? Não tem não. Eu voltava. E lá no calabouço, eu e outros universitários, sim, passamos um ano comendo com o que sobrava. Então eu não tinha direito a comer porque eu não estudava e não conseguia estudar para terminar. Então nós e outros nordestinos fundamos o que seria hoje o artigo 99, que seria hoje o supletivo. Eu era tão conhecido no Ministério da Educação que eles autorizaram a fazer o curso, fizeram uma reunião comigo e me deram autorização para lecionar. Você foi preso por conta da ditadura militar, passou quanto tempo na prisão e como é que você sobressaiu a tudo isso? Isso porque, se eu não era... O calabouço era onde partia todos os piquetes contra o governo. Eu estava no meio. Outra coisa,
não se pode falar sobre a ditadura, porque se você não souber o que era a Tribuna da Imprensa e o Calabouço. A Tribuna da Imprensa era o único jornal que era contra a ditadura. E eu publiquei na Tribuna da Imprensa, por quê? Porque os outros jornais não publicavam meus textos, que não tinha nada de político. E eu ia para a sala de aula dizer que as pessoas tinham que reagir. Então, se alguém para falar sobre a ditadura tem que saber o que era o calabouço, onde saiu os piquetes, não era escondido não, as pessoas saíam de peito aberto para enfrentar o exército, a polícia. E o calabouço e a Tribuna da Imprensa que publicava esses textos. Se fizeram uma pesquisa dos anos 60 a 70, saía a Tribuna da Imprensa, o suplemento literário, só com o nome dos autores e tudo em branco. E eles eram tão, não sei, deixava passar, mas isso é para testemunhar, para que o tempo ficasse provado a censura. Então, eu fui preso político, estava em sala de aula, não porque fosse político, mas porque estava nesses dois ambientes. E vieram me perguntar lá no interrogatório, por que você está no calabouço? Eu digo, porque eu não tenho onde comer. E na Tribuna da Imprensa, eu digo, porque a Globo, o jornal Globo, e nem o Jornal do Brasil, publica meus textos. Aí tome braços e beijos e abraços. E aí foi liberado. Não foi liberado, mesmo assim. Continuou na prisão. Foi. Aí na prisão eu comecei a coisa mais imbecil é alguém perguntar, você foi torturado? Nos dias de hoje, uma pessoa é presa e muitas das vezes é agredido, quanto mais naquela época. Eu, com todos os ingredientes, de hoje não estar mais aqui, porque eu estava no lugar onde saiu as greves contra o governo. Eu estava no jornal de frente, que era contra o governo. Então, eu tinha todos os objetivos para ser torturado, para ser preso. Mas isso não é tragédia, isso não faz da minha vida uma tragédia. Somente de 3 anos para cá eu consigo falar sobre isso. Eu não aceitei indenização, porque nenhum escritor, ninguém pode dizer o que é ser torturado, o que é a tortura, e não há dinheiro do mundo que pague a pessoa que foi torturada. E se eu for receber uma indenização, que são indenizações terríveis, assim, como dizer assim, insignificantes, seu Genuíno recebe milhões. Elizabeth Teixeira recebe 2 centavos. E se eu for aceitar a indenização, eu vou andar de cabeça, arriar as calças e andar com a cara no chão. A única coisa que me resta hoje, eu não sou rico, mas eu tenho dignidade. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Impressão. Você não sai daí.